Queridos, abra comigo em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Eu quero compartilhar uma palavra para os nossos corações nessa manhã. Algo que realmente empolga muito e eu louvo a Deus pela adoração conduzida nessa manhã. Porque a adoração conduzida nessa manhã, ela realmente aponta para aquilo que eu quero repartir com vocês hoje, que tem a ver sobre a presença do nosso Deus. A importância da presença do nosso Deus na caminhada. Então, Êxodo, capítulo 33, do versículo 12 ao versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela presença do Senhor, obrigado pelo Espírito do Senhor que habita em nós, obrigado pela nova vida que em Cristo Jesus nos foi dada, e pedimos agora, Senhor, que o Espírito de revelação, sabedoria, seja acionado mediante a fé, a pregação da palavra do Senhor, que a nossa fé possa entrar num lugar de convicção e certeza de que não estamos sós, de que o Senhor está a caminhar conosco, e nós podemos, ó Deus, experimentar de tudo aquilo que a Tua presença faz acontecer quando o Senhor está conosco na caminhada. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amados, quando eu olho para esse texto, o que me chama a atenção nesse texto, além de Moisés dizer para o Senhor, que se a presença dele não estiver, ele não vai sair daquele lugar, é o fato de que Deus argumenta com Moisés quando traz o entendimento de que ele e o Senhor queria levar esse povo para uma terra que manava leite e mel. Mas especificamente nessa conversa, o texto começa dizendo assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Ou seja, Moisés, ele tinha uma palavra da parte do Senhor, e o Senhor disse assim: eu quero levar vocês para uma terra. Mas Moisés se preocupou não com o fato de ir até uma terra que era boa, e a palavra do Senhor diz que ela era boa. Ele se preocupou com o fato de buscar perceber quem andaria com ele até chegar na terra. O que estava no coração de Moisés era a preocupação se ele iria só, ou se ele teria a presença de Deus, ou se ele teria alguém a guiá-lo para que ele pudesse alcançar aquilo que o próprio Deus lhe havia prometido, não só a ele, mas também a nação de Israel. Ou seja, aí o Senhor responde para ele: eu conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Ou seja, o Senhor está dizendo assim: Moisés, eu sei quem você é, eu te conheço, eu sei o teu nome. Moisés, eu conheço o teu coração. Moisés, eu sei que você é fiel aos meus princípios, aos meus mandamentos, E ele diz assim: achaste graça aos meus olhos. O texto continua, é muito interessante isso, mas aí o Moisés diz assim: rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Ou seja, o Senhor afirma para ele isso: eu te conheço, mas ele mesmo diz, fala: Senhor, eu quero achar graças diante dos teus olhos, eu quero que realmente não só eu, mas essa nação encontre um lugar de graça e de favor. Senhor, eu até entendo que o Senhor me conheça, até sei que o Senhor já disse que me conhece pelo nome, mas Senhor, isso não é suficiente. Não é suficiente ser conhecido de Ti, não é suficiente talvez ter encontrado graça em Ti. Para mim o mais importante é: se a Tua presença não vai comigo, não nos faça subir desta terra. Ou seja, Moisés disse para o Senhor: Senhor,
Ok, é tremendo saber que você conhece o meu nome, é tremendo saber que achei graça diante dos teus olhos. Isso é muito bom, Senhor. Mas de que adianta saber que eu sou conhecido de Ti, de que adianta saber que eu achei graça diante dos Teus olhos, se eu não tiver comigo, se eu não tiver comigo na caminhada, presente, enquanto eu estou indo em direção à terra, porque Moisés de alguma maneira entendeu, que mais do que ter graça e favor de Deus, o melhor é ter a presença de Deus. Eu quero repartir com vocês algo a respeito disso, querido. Porque dentre as muitas promessas de Deus nas Escrituras, há uma promessa maravilhosa para a nossa caminhada, que está no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, 20, que diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que promessa poderosa, que promessa tremenda para os nossos corações. Ou seja, Moisés sabia, amados, com base nisso, que ter a presença de Deus durante a caminhada era mais importante do que ter qualquer coisa, ou viver qualquer experiência, ou receber qualquer dádiva. Melhor é ter a presença de Deus. Porque, irmãos, vamos pensar aqui. O texto das antigas escrituras, do Antigo Testamento, ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não é verdade? Nós vamos trazer à memória aquilo que vai nos dar esperança. Quando nós falamos sobre isso, quando o texto aponta sobre isso, quando o profeta aponta sobre isso, o que ele está querendo nos mostrar? Olha, lembra daquilo que Deus já fez a teu favor, lembra da intervenção de Deus em muitas áreas da sua vida, lembra do que Deus prometeu e cumpriu, lembra para que você possa ter esperança mais uma vez, não é verdade? É disso que o texto está a falar, não é? Mas, amados, quando não há uma intervenção, quando não há um milagre, quando não há um sobrenatural na hora, no tempo que nós tanto precisamos, se a presença do Senhor não estiver conosco a confortar os nossos corações, nós ficaremos como? Nós nos sentiremos desamparados, nós nos sentiremos as piores pessoas na face da terra. Porque mesmo que eu lembre que Deus já fez grandes coisas, e que se eu estou num momento de angústia, se eu estou num momento de luta, se eu não estou num momento de desespero, de ansiedade, mesmo que eu lembre das coisas que Deus fez, se a presença de Deus não se manifestar naquele momento, ou se eu não tiver a convicção de que a presença de Deus ela me sustenta, seja no dia da alegria ou seja no dia da tristeza, nada mais vai nos sustentar, irmãos, mesmo lembrando de coisas que Deus já fez. E me parece, queridos, que nós temos a capacidade de sermos esquecidos, não é verdade? Quase sempre a gente esquece quando nós estamos nos dias de angústias, em dias de luta, em dias de desespero, em dias de ansiedade, de que Deus está conosco. E nós apontamos nossos olhos para as adversidades, para as dificuldades, para as lutas da vida, em vez de nós elevarmos os nossos olhos e olhar para o monte, de onde virá o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele fala que Cristo Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, os nossos olhos devem ser elevados para um lugar muito maior. Olha o que o texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé de Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do Todo-Poderoso Deus, ou está à destra de Deus. Ou seja, quando nós mantemos os nossos olhos no Senhor, quando nós mantemos os nossos olhos fixos no nosso Deus, nossos olhos não serão convidados a desviar para o que é natural. E amados, muitas vezes, eu não sei você, mas eu falo por mim, muitas vezes, ao longo da jornada ou nos dias da semana, muitas vezes eu sou convidado a manter os meus olhos no que é natural. Aliás, o tempo todo, na minha e na tua vida, o que nós mais vamos ser confrontados é sobre a realidade de crer naquilo que Deus estabeleceu nos céus, né, frente ao que nós estamos a contemplar aqui na terra. Então, queridos, quando eu olho a respeito das declarações de Moisés ao Senhor, isso revela algumas coisas. Como eu falei anteriormente, ele disse: Senhor, é muito bom saber ser conhecido de Ti, é muito bom ter a Tua graça,
mas sem tua presença, não vale a pena. Às vezes, amados, nós nos esquecemos de estar atentos à presença do Senhor. Muitas vezes nós até não percebemos que o Senhor está conosco, porque é tão latente, é tão físico, é tão palpável as angústias dos nossos corações, muitas vezes, que nós não percebemos que Ele está ali para estender a mão e nos auxiliar. A palavra do Senhor vai dizer que os ouvidos do Senhor estão atentos e a mão do Senhor está estendida. Os seus ouvidos do Senhor está atento à nossa oração, ao nosso clamor. Ao passo que a mão dele está estendida para nos abençoar. Ou seja, Deus quer nos abençoar, amém? Amém, queridos? Deus quer abençoar, é bom ser abençoado por Deus, é bom viver uma intervenção de Deus, amém? Você crê nisso? Você pode dizer isso para o teu irmão, como é bom viver uma intervenção de Deus? É maravilhoso, querido. É bom ver Deus trazendo uma cura sobre as nossas casas, é bom ver Deus trazendo uma resposta na área da provisão, é bom ver Deus restaurando a nossa vida de todo modo, de toda maneira. É muito bom, porque é como o texto diz, achamos graças diante dos olhos do Senhor e Ele vem com o favor dEle e transforma aquela realidade, muda aquele contexto. Isso é muito bom, isso é tremendo. Mas o que Moisés viu é que mais tremendo ainda, maior ainda, mais precioso, mais valioso é ter a presença de Deus na caminhada. O tema da minha mensagem é a bênção de andar com Deus. A bênção de andar com Deus. A bênção de andar com Deus não é sobre o que Ele pode fazer a favor das nossas vidas. A bênção de andar com Deus é saber que Ele está andando ao nosso lado enquanto caminhamos. A bênção de estar com Deus não é o que Ele pode fazer a nosso favor. A bênção de estar com Deus é saber que a presença dEle está a nos acompanhar. Essa é a maior bênção. E eu quero mostrar isso pelas Escrituras para você. Ou seja, primeira coisa que nós podemos entender sobre a bênção de andar com Deus. Quando a presença de Deus está, nós encontramos isso no texto, Êxodo capítulo 33, 14, o Senhor revela algo poderoso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ou seja, onde a presença de Deus está, nós teremos descanso. Quando a presença de Deus se manifesta, nós teremos refrigério, nós teremos descanso, nós teremos renovo, nós teremos força, onde a presença de Deus está. Ou seja, queridos, nós precisamos efetivamente buscar a presença do Senhor. Nós precisamos efetivamente clamar e buscar a Deus, para percebermos a presença de Deus, para percebermos que Ele está conosco na hora da angústia. Não é isso que o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 29, Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. O que o Senhor está a dizer? Olha, existem dias de lutas, existem dias de batalha, e o Senhor está a dizer assim: vem a mim, vem a mim. Talvez o Senhor não vá mudar a sua luta, talvez o Senhor vai dar graça para você lidar com a sua luta. Talvez o Senhor não vai mudar naquele momento a estação que você está vivendo, porque Deus quer que aquela estação te amadureça, te faça crescer, expanda a sua fé, mas Ele vai estar ali para dar graça para você saber lidar com aquela estação de luta, com aquela estação de batalha. Sabe, nós precisamos entender, crescer dói. Sim ou não? Para aqueles que tiveram, que talvez ainda tenham, ou já tiveram filhos adolescentes, ou para aqueles que têm filhos pequenos, talvez em algum momento, para você que já teve um filho que está na fase da adolescência, ele falava para você assim: estou sentindo dor nas minhas canelas, dor nas minhas pernas. Não sei se você já percebeu isso nos seus filhos adolescentes. Ou talvez quem teve um irmão menor. Nossa, estou sentindo uma dor nas pernas. Mas por quê? Você bateu? Não, eu estou sentindo uma dor nas pernas.
Ele não bateu, ele não se exercitou além do que seria o normal. A grande máxima verdade é que ele está crescendo e o corpo está ajustando, e aquilo vai trazendo certas dores, que não é porque bateu, não é porque fez exercício demais, é porque ele está em desenvolvimento. Isso é fisiológico. Portanto, crescer muitas vezes dói. Para nós cristãos, Deus vai permitir que nós passemos por estações de apertos. Deus vai permitir que nós passemos por estações, que vai mesmo assim trazer certas opressões. Não falo de opressão espiritual, mas falo de certas opressões e pressões em nossa alma, na convicção, na certeza, nos princípios, nos valores da palavra. E nós vamos ser conduzidos para esse lugar de pressão, mas o mais importante não é só ser conduzido para o lugar de pressão para crescer ou para amadurecer. O mais importante é que quando Deus permitir que nós entremos em lugares como esse, Ele estará presente para nos capacitar a viver esses momentos. Portanto, o que o Senhor diz a Moisés aqui, Ele está pré-anunciando também algo. Ele está dizendo: Moisés, olha, há uma terra boa que eu quero levar a essa nação. Eu quero que vocês entrem no melhor que eu tenho para as vossas vidas. Mas eu já quero dizer de antemão que a minha presença vai com vocês para dar descanso para vocês quando cansarem, quando se esgotarem durante a caminhada, durante a trajetória, durante essa peregrinação até aquilo que eu tenho para as vossas vidas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta isso de todo o seu coração. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. O que você está a passar nesses dias, nesse tempo, não vai levar você a um lugar de sucumbir, porque a graça de Deus estará ali para sustentar você. A graça de Deus estará ali para enxugar dos teus olhos toda lágrima. A graça de Deus estará ali para operar o favor dEle, porque a presença dEle junto de você é a melhor coisa para que você tenha, e vai passar por isso. Eu gosto de dizer isso. Jacó, quando vai encontrar com Esaú, ele passa pelo vale de Jaboque. Quantos lembram? E ali ele trava uma batalha com um anjo, e nós devemos lembrar que talvez você está a travar uma batalha de oração com o Senhor, está ali a clamar ao Senhor. O Senhor não está a ver a minha situação, o Senhor não está a contemplar o meu contexto, o Senhor não está a ver a minha dor. O Senhor vai dizer para você: sim, eu estou vendo sua dor, seu contexto, suas lágrimas, seu choro, eu estou a ver tudo isso, mas eu quero te dizer que esse é um Jaboque, é uma fase de transição, não é uma fase de permanência, porque eu vou levar você para o outro lado da margem, e eu vou te dar vitória porque eu estou contigo. Sabe, querido, o Senhor vai capacitar para que você atravesse o vale de Jaboque. Você tem que entender o seguinte, que as lutas da sua vida, elas não são permanentes, elas são transitórias, e Deus está com você para você passar por essa estação que é transitória e não é permanente. Amém? Sabe, nós precisamos crer nisso. Nem tudo nas nossas vidas é permanente. Aliás, o Senhor disse na palavra dele que só tem uma coisa que permanece na face da terra. Todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor diz: a minha palavra não. Se tem uma coisa que é permanente, é a verdade da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quem sustenta a palavra é o próprio Deus. Isso não vai passar, isso não vai mudar. Porque se Ele disse, está dito. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque o texto diz: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Por isso que a palavra dele não cai por terra. Porque o texto diz: Ele não é homem para mentir. Amém? Esse é o Deus que eu e você nós servimos, querido. Então, o Senhor fala para Moisés assim: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Vira a pessoa ao seu lado e diga para ela assim: Deus está trazendo descanso sobre a tua vida. Irmãos, eu vou falando umas coisas e tem uns negócios tão engraçados que eu penso aqui na hora, que dá uma vontade de falar. Eu acho que eu vou falar, falo ou não falo? Talvez algumas irmãs vão dizer assim: o meu cansaço é você, marido. Eu sei que está me cansando, rapaz, me dá descanso, está parecendo um adolescente, né?
Ô pastor, meu cansaço você não sabe, é os filhos que eu tenho que cuidar. Eu tenho 5 filhos, tenho que ficar cuidando dos 5 filhos. Quem que é o seu? Os 3 filhos normal, né? Ou é os 4 filhos normal, mas meu marido, que é um filho também, às vezes. E às vezes o cansaço está dentro de casa, a gente nem sabe, né? Nem a luta por lá de fora, a luta dentro de casa, né, irmão? Mas deixa eu dizer para você que você está lutando dentro da sua casa, Deus vai te dar graça. Deus vai ajudar você. Amém? Os homens, no próximo encontro de homens, venha que eu vou ajudar você a não dar mais cansaço para sua esposa. Amém, irmãs? Hã? Vai vir, já tem as irmãs, já está escrevendo. Onde eu escrevo meu marido? Segunda coisa, a presença de Deus se manifesta onde ela é valorizada. A presença de Deus se manifesta onde ela é valorizada. E amados, não tem como o Senhor vir num lugar onde Ele não é esperado. Não tem como o Senhor se manifestar onde Ele não é desejado. Quando eu olho para esse texto, eu percebo claramente que é sobre isso que Moisés está a dizer para Deus. Êxodo 33:15, ele diz assim: então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E como cristãos, amados, nós vamos encontrar verdades como Jesus a falar para aquele povo naquela altura. Que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Ele vai dizer assim: quem estiver conectado em mim, parafraseando o texto, da minha vida, por ser eu a videira, vai fluir vida. Quem estiver ligado em mim vai receber do que eu tenho. Quem estiver ligado em mim vai ser suprido, vai ser ministrado, será liberado do que está em mim, vai sobre aquele que está conectado em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Todo aquele que está ligado em mim, este dará fruto. Mas todo aquele que, estando em mim e não frutifica, eu podo, eu corto. O Senhor está falando de uma dinâmica aqui, de aliança, de uma dinâmica de relacionamento, de uma aliança de conexão, cuja conexão dessa aliança é o sangue de Cristo Jesus. Então, quando olhamos para esse texto, nós devemos perceber o que a respeito da citação de Jesus? Que todo aquele que nasceu de novo pelo sangue de Jesus, entregou a sua vida a Cristo Jesus, para Jesus ser o Senhor da sua vida, então agora ele está aliançado com Cristo, ele está na videira. Ao passo que todo aquele que ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse não está conectado. Portanto, a vida de Deus não toca ele, a vida de Deus não o abençoa, a vida de Deus não flui para trazer paz, para trazer a presença dEle, ou para trazer aquilo que o próprio Deus quer realizar. Portanto, quando eu olho para o que Moisés diz aqui, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, Moisés está dizendo: Senhor, eu valorizo a tua presença, a sua presença é importante para mim. Eu sei que o Senhor tem o melhor para nós, eu sei o que o Senhor quer me levar a viver os seus planos, os seus propósitos. Mas se a tua presença não estiver comigo, se a tua presença não se revelar a mim, se a tua presença não me acompanhar, porque é a tua presença que me dá paz, é a tua presença que me dá descanso, é a tua presença que me dá alegria, a tua presença que me dá plenitude, a tua presença que me dá certeza, a tua presença é um atestado de que eu não estou só. Então nós precisamos aprender, amados, que mesmo que o Senhor, Ele tenha o melhor para as nossas vidas, o melhor não é o que o Senhor quer fazer, ainda que seja bom. O melhor é Ele, a presença dEle conosco, e a presença dEle só vai se manifestar quando ela é valorizada. Nós estamos aqui a adorar o Senhor agora há pouco, no momento da adoração, no momento do louvor. Quando nós chegamos a esse lugar e começamos a adorar ao Senhor, e permitimos que realmente do nosso coração flua uma adoração verdadeira, reconhecendo quem Ele é, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos a reconhecer: Senhor, a Tua presença é valorizada nesse lugar, não é verdade? Quando você vem para o culto,
Quando você vem para a reunião pela manhã no domingo, ou qualquer reunião em que lá a Deus será exaltado e adorado, quando você entende essa dinâmica de vir para uma reunião como alguém que vai entregar o seu reconhecimento, a sua honra, o seu valor a Deus, e vai dar e trazer Deus para esse ambiente de reconhecimento, valor e honra, dizendo: Senhor, eu estou aqui, porque eu valorizo a tua presença, irmão, é impossível Deus não se manifestar. E nós precisamos entender essa dinâmica no reino de Deus. Deus, Ele só se manifesta onde Ele é desejado, onde Ele é valorizado. Você lembra quando Jesus vai à sua cidade, e a palavra do Senhor diz que Ele não pôde operar ali muitos milagres? Quantos lembram desse texto? A palavra do Senhor diz que Ele chega na sua cidade natal, e Ele queria operar muitos milagres. Ele queria abençoar aqueles que eram ali da cidade. Ele queria manifestar aquilo que Ele carregava. Ele queria revelar sua graça, seu amor, o seu poder. Ele queria curar os enfermos, expulsar demônios. Ele queria anunciar as boas novas. Mas o texto reconhece e diz assim: e não pôde Ele fazer muitos milagres. Não é que Ele não queria fazer muitos milagres, Ele não pôde. Agora, por que Ele não pôde? Porque as pessoas, quando olharam para Ele, o avaliaram sobre o aspecto daquele menino que cresceu junto ali com as outras crianças e agora se tornou homem, filho de Maria e de José. Então eles olharam para Jesus naturalmente, eles olharam para Jesus como alguém comum. Eles não perceberam que quem estava junto deles era o enviado de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, o Salvador, ou aquele que restaura, aquele que liberta, aquele que cura. Portanto, por eles não discernirem quem é que estava com eles, Ele não pôde fazer muitos milagres. Mas aqueles que tiveram a capacidade de valorizar a presença dEle e discernir a presença dEle, estes foram curados. Esses foram libertos. E amados, eu não gosto de ficar fazendo terrorismo, né? Tem pastores que gostam, não vou dizer que é terrorismo, mas Deus talvez os chamou para isso. Eu não sou chamado para isso, para ficar fazendo a leitura, né, do que está a acontecer no tempo atual, mas eu não preciso nem fazer leitura. Você está a ver o que está a acontecer na atualidade. E como cristão, pela palavra de Deus, você deve perceber, se você tem lido a Bíblia, você deve perceber que está aí diante dos nossos olhos, vez após vez, o anúncio de que Cristo realmente está às portas. Nós não estamos mais em segurança, meu irmão. No campo do que é natural, eu e você, nós não estamos mais seguros. Se aquele povo endoidar, ou as nações que apoiam o regime que está sendo atacado, pegar um míssil intercontinental, eles acertam qualquer canto, irmão. Qualquer lugar. Para onde nós vamos fugir, irmão? Para onde você vai fugir? Para os montes? Vai fugir para os mares? Querido, não tem para onde fugir. Efetivamente, não tem. Você pode ir para a cave, você pode ir para o maior prédio, você pode ir para o maior vale, você pode ir para qualquer buraco que você for. Você pode tentar se esconder de qualquer maneira. Se a coisa resolver escalar para um nível maior, isso pode se tornar algo terrível. Agora, eu creio que Deus é soberano, e eu creio que Deus tem um governo sobre tudo isso, amém? E por isso Ele está a nos guardar aqui, quietinho em Portugal, glória a Deus. Você pode orar comigo aqui e dizer: Deus, guarda a gente quietinho aqui em Portugal? Desvia para lá, desvia para o outro lado, porque a palavra do Senhor diz que 10.000 cairão à tua direita e 1.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e não seremos o quê? Porque Ele é aquele que nos guarda, o nosso escudo e proteção no tempo da angústia e da luta, amém? Mas isso não impede de nós discernirmos que a coisa está a avançar. O que nos sobra, queridos?
O que nos sobra? Só nos sobra a presença dEle. Só nos sobra Ele. Quer dizer, e nem é uma sobra, né, irmão? Nós sabemos que é tudo. Sim ou não? É tudo, irmãos. É tudo. É tudo. Ele é tudo. O texto de Atos vai falar isso, que Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Tudo em todos. Ou seja, Ele está sobre nós, Ele está em mim, Ele está em ti, Ele está nas nossas casas, Ele está na nossa família, Ele está em todos os ambientes, porque Ele é tudo em todos. Então a presença de Deus, guarde isso no seu coração. Se você quer fazer uma caminhada onde há descanso, valorize a presença de Deus. Coloque a presença de Deus, a opinião de Deus, na construção da sua caminhada. Coloque a opinião de Deus, permita que Deus fale enquanto você desenvolve a tua vida. Amém? Porque a presença de Deus se manifesta onde ela é valorizada. Agora outra coisa, que eu olho para esse texto que é muito importante. O texto diz assim em Êxodo 33:15, ele diz assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? O que Moisés diz? Ele diz assim: Senhor, por que eu quero tanto que o Senhor vá conosco? Porque se o Senhor for conosco, se a tua presença estiver conosco, isso é um recado para todas as nações, de que nós somos teus, de que nós não somos iguais às outras nações, nós somos um povo de propriedade exclusiva tua. Então quando Moisés, ele conversa com Deus a respeito disso, ele está falando assim: o que vai nos distinguir das demais nações? Porque o que Moisés está reconhecendo aqui é, as demais nações não lhe têm como Deus, mas nós te temos como nosso Deus. E o fato de termos ao Senhor como nosso Deus, isso nos distingue entre as outras nações, porque se a presença do Senhor está conosco, nós estamos protegidos, nós estamos guardados, porque aonde a presença do Senhor está, o inimigo não pode nos tocar. Sabe, queridos, quando nós entendemos isso, ou talvez nós já até entendemos isso, mas quando nós olharmos para as nossas vidas deste modo, nós vamos ser honestamente imparáveis, irmãos. Nós não vamos ficar paralisados pelo medo, pela angústia, por qualquer coisa na vida. Por quê? Porque se o Senhor está comigo, eu pertenço ao Senhor, logo eu sei que a graça dele virá, porque onde a presença dele está, ele vai manifestar a graça dele. Onde a presença dele está, ele vai manifestar poderosamente seus recursos, seu favor, sua provisão de toda sorte, de toda maneira, porque a palavra diz que é ele que vai fazer e vai cumprir. E isso nos distingue de todas as outras nações. Isso define identidade, isso define aliança, isso define uma série de questões bíblicas e princípios e valores da palavra que nos abençoou. Olha que 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 nos ensina: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que tremendo! Ele diz: porque foste comprado pelo precioso sangue de Jesus. Porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus, isso nos distingue de todos os outros povos. E se isso é uma distinção clara, só é possível por causa da presença do Senhor. Isso é possível por causa da graça manifesta dele aonde ele está. E o texto continua: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Amém. Olha que tremendo, amado, essa promessa para cada um de nós. A presença dele, ele conosco,
faz toda a diferença. É o que o texto está a nos mostrar. Queridos, eu quero rapidamente aqui, vamos lembrar alguns fatos desse povo. Vamos lembrar de algumas coisas aqui a respeito dessa nação, a respeito desse povo, de como Deus vem se revelando, como Deus vem se manifestando, como Deus vem se mostrando, porque Deus queria estar presente, porque Deus queria realmente dizer para aquele povo: eu estou com vocês. E nessa manhã, queridos, eu creio que essa palavra para os nossos corações, como foi para o meu coração, é realmente perceber algo: Deus está comigo, eu não estou só. E nós nessa manhã percebemos e declararmos com os nossos lábios e crer nos nossos corações: Deus está comigo, eu não estou só. Senhor, eu estou a passar talvez por essa luta, eu estou a passar por essa situação, eu estou a passar por esse contexto, mas eu sei que eu não estou só, eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que o Senhor virá com graça em favor sobre a minha vida, amém? Isso faz toda a diferença, queridos. Deixa eu lembrar de algumas coisas aqui a respeito dessa nação. Êxodo capítulo 3, versículo 8 a 10 diz assim: por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O que o texto está a nos mostrar? Deus viu o que aquele povo estava passando. Irmão, Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo os seus sonhos, o que você quer alcançar, assim como Deus também está vendo as suas lutas. Deus, Ele está contigo. E o texto mostra que, porque o Senhor viu a aflição daquele povo, o texto diz assim: eu desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Querido, nessa manhã, qual é o egípcio que está governando sua vida? Ou qual cultura está governando sua vida? Qual reinado está a governar a sua vida? Porque o Egito aqui é uma figura do mundo, é uma figura deste século, é uma representação, uma tipificação do mundo aí fora, que anda nas trevas e não conhece Cristo Jesus. O que o Senhor está dizendo: olha, eu vim arrancar vocês desse sistema opressor, que lhes oprime, que lhes angustia, que traz sobre você um peso, traz sobre vocês uma carga, ou traz sobre vocês angústias. O Senhor está dizendo: eu desci para arrancar vocês dessa noção de angústia, de prisão, de amarras, de impossibilidades, de dúvidas, de medos, de incerteza. Eu desci para livrar vocês. Querido, o nosso Deus, Ele habita no nosso meio, você crê nisso? E se Ele habita no nosso meio, Ele habita no nosso meio para quê, irmão? Senão para te dar graça e capacidade e vitória em tempos de adversidade. Sim ou não? Não é verdade? Ele está conosco para que Ele possa realmente manifestar sua destra forte, seu poder, e nós vamos ver isso. Agora, presta atenção, amados. O Senhor, é engraçado que o nosso Deus, Ele é engraçado, né? Ele diz assim, ó: eu vou tirar vocês da opressão do Egito, vou levar vocês para uma terra boa. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês: lá também tem o Jebuseu, o Eveu, o Tribuladeu, o Endemoniadeu, lá tem o isso, aquilo, aquele outro, lá tem tudo isso também. Só que a diferença é que eu vou estar com vocês lá. Perceba uma coisa, deixa eu abrir algo aqui que talvez você nunca tenha pensado. O Senhor vai para Abraão, lá em Gênesis, e diz assim: o meu povo ficará 400 anos no cativeiro. E o Senhor diz assim: eu vou deixar meu povo lá porque eles foram desobedientes. Eu vou deixar meu povo padecer lá. Eu vou deixar meu povo sofrer lá, para eles aprenderem a andar em obediência, para eles aprenderem a valorizar minha presença, para eles aprenderem que eu sou o único Deus. Foi Deus que levou o povo para o Egito, hein, irmão? Tá bem?
Está bem? Pode ler lá, foi Deus que mandou o povo para o Egito. O povo está lá sofrendo, o povo está lá lutando, o povo está lá batalhando, mas aí chega o tempo da libertação daquele povo. Deus fala, eu vi a angústia, eu vi a luta, eu vi a guerra, eu que permiti que eles entrassem lá, mas agora deu, eu vou tirar eles dali. Eu vou levá-los para uma terra boa. Mas tudo isso que eles viveram, eles vão aprender algo. Se eles confiarem em mim, mesmo quando eles entrarem no melhor, mesmo que houver ali inimigos, mesmo que houver ali adversidades, mesmo que houver ali o amorreu, o eteu, o ferezeu, o eveu, o jebuseu, eu estarei com eles para livrá-los. Só que honestamente, o Senhor deixou eles sozinhos no Egito. O Senhor deixou eles sozinhos no Egito. Soberanamente controlando todas as coisas, mas permitiu que lá eles estivessem. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A obediência nos livra de entrar em lugares de Egito. A obediência nos livra de Deus nos deixar só a lutar, porque Ele pode fazê-lo. Onde há desobediência, há uma desautorização de Deus, logo a presença dEle não estará ali. Ele vai permitir que nós colhamos as consequências da obediência. Ele não vai remover as consequências. Ele vai permitir que nós colhamos as consequências da desobediência. E aí Ele vai testar o nosso coração para ver se, de fato, Ele vai conseguir fazer com que um clamor verdadeiro e legítimo de obediência subra diante dEle. Um clamor que vai falar, Senhor, nos ajuda, nos auxilia. Senhor, nos tira desse lugar, porque agora nós basicamente entendemos que o Senhor sempre quis estar conosco, mas por não discernirmos isso, infelizmente chegamos a esse lugar. Então, nós vamos colher, sabe o que, queridos? Olha que Êxodo capítulo 13, 3 revela para nós. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia, em que saíste do Egito da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. Olha o que o texto diz. Já assim, olha, eu desci porque eu vou tirar vocês da casa da servidão. E eu vou arrancar vocês dali com mão forte, ou melhor, eu tirei vocês dali com mão forte. Eu removi vocês dessa opressão, desse contexto de servidão. Queridos, o Senhor já nos libertou do império das trevas, amém? Mas quantas vezes nós baixamos a guarda e queremos, de algum modo, flertar com algumas noções desse mundo? Que dureza isso, irmãos. E o Senhor nos tirou da servidão, nós não estamos presos mais ao pecado, nós não estamos presos mais a um pensamento equivocado, o Senhor já nos libertou. Agora, quando nós andamos na presença do Senhor, Ele com mão forte, Ele vai nos arrancar daquele lugar de opressão. Eu quero declarar isso sobre a tua vida hoje, foi o que Deus fez em favor daquele povo. Ele diz assim, eu arranquei esse povo com mão forte, eu quero declarar isso na sua vida. Você está a andar debaixo de obediência, se você está a ouvir a voz de Deus, você está a buscar a opinião de Deus, você está a buscar a direção de Deus, Ele vai arrancar você de mão forte daquilo que você está vivendo esses dias, e que talvez tenha sido uma opressão para o seu coração. Ele vai arrancar você daí, porque Ele é fiel. O texto diz que Ele desceu porque o povo clamou, Ele desceu porque o povo buscou, Ele desceu porque o povo pediu, e não só isso, queridos. Olha mais uma coisa que nós vemos nesse texto, de Êxodo capítulo 13, 21, diz assim, o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo a alumiar a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha que tremendo, a presença do Senhor se manifesta a Moisés, fala, eu vou arrancar eles de lá. Eu desci, eu vim revelar minha presença. E porque eu estou a revelar minha presença, eu estou a arrancar eles dali. Eles não vão ficar mais nessa prisão. Eles não vão ficar mais debaixo desse domínio. E não só isso, vocês vão começar a peregrinar. A minha presença vai com vocês, Moisés, porque o Senhor ouviu. A minha presença vai com vocês. E quando vocês estiverem na noite, eu vou trazer calor para vocês. Quando vocês estiverem no calor, eu vou trazer um fresco, uma proteção sobre a vida de vocês. Por que eu vou fazer isso? Porque a minha presença estará com vocês. A minha presença, ela irá vos acompanhar.
Eu estarei com vocês. Então nós estamos falando de um povo que viveu poderosamente muitas intervenções e muitos milagres, e não só isso. Olha Êxodo capítulo 14, versículo 15 a 16, diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz os filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Disse o Senhor a Moisés, no verso 26, estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Olha o que a palavra está a nos mostrar, de que porque o Senhor arrancou eles do Egito com mãos fortes, começou a conduzir eles por um caminho, em direção à terra prometida. Enquanto eles peregrinavam, havia uma proteção do Senhor, porque a presença do Senhor estava ali. Mas não só isso. Quando eles chegaram num lugar que precisavam transpor algo que era impossível de se viver, quando eles chegavam a um lugar para romper mesmo, passar do outro lado da margem, algo que era impossível deles viverem, o Senhor diz: eu mais uma vez, porque a minha presença está com vocês, eu vou abrir um caminho onde não há um caminho, eu vou abrir um lugar, uma passagem onde não há uma passagem, porque eu estou com vocês. Mas antes de Moisés estender o bordão, ele fala: por que você está clamando a mim, Moisés? Você já sabe que eu estou com você. Ande por fé, tenha fé, acredite naquilo que eu disse, ande por fé, não duvide, avance, creia, declare, profetize, tome posse, avance, porque eu já disse que farei. Queridos, quantas vezes nós já recebemos tantas palavras do Senhor, e nós estamos aqui num lugar de apatia muitas vezes, irmãos. Nós estamos aqui num lugar de incredulidade, nós estamos aqui num lugar de medo, e o Senhor está dizendo: avança, eu dei autoridade, eu entreguei a minha palavra, avance, creia, eu vou prover, avance, creia, eu vou trazer graça, avance, não precisa clamar a mim, porque eu já disse que vou fazer. Ah, querido, quantas vezes nós ficamos presos ao nosso contexto, nós não damos o passo de fé necessário para entrar, passar, melhor dizendo, do outro lado da margem, porque o milagre, ele não está aqui no caminho que Deus vai abrir. O milagre está naquilo que eu vou possuir, que Ele disse que vai entregar nas nossas mãos, porque enquanto eu caminho aqui, eu não cheguei. Enquanto eu caminho, eu não cheguei, mas enquanto eu caminho, eu preciso ter fé e tomar posse, acreditar, confiar no caráter, na vontade de Deus, nas promessas, na palavra de Deus. Eu estou a caminhar, eu não posso temer, eu não posso duvidar, eu não posso, não santificar a Cristo no meu coração, diz a palavra do Senhor. O milagre não está no caminho que Ele vai abrir, o milagre não está na porta que Ele vai abrir, o milagre está quando eu conquistar o que Ele disse que eu conquistaria. Porque isso aqui é só o meio, é só o caminho, ainda não é o tomar posse da terra. E quantas vezes, queridos, a posse daquilo que Deus tem para a tua vida está ali, ao alcance das suas mãos, das minhas mãos. Mas quantas vezes nós vamos permitindo que o medo, a insegurança, a certeza, a dúvida... Sabe, estava falando um negócio aqui com a Leslie, acho que foi esse dia, a gente fala tanta coisa, né, amor? Eu acho até que o Lucas estava junto, a gente estava conversando no carro. Querido, o crente, ele tem uma coisa diferente. E essa coisa diferente que nos distingue é fé mesmo em Cristo Jesus, amém? Mas às vezes o crente, quando ele tem fé, ele não pensa muito quando ele fala: é isso mesmo, Jesus, vamos nessa, não é verdade? Essa é a diferença no crente, né? Ele fala: Jesus, você está falando, então eu vou. Você disse, então eu vou. A gente estava conversando, eu falei: meu Deus, pela primeira vez, acho que caiu a ficha na minha cabeça. Eu falei: rapaz, a gente estava quieto lá naquele lugar menor. E Deus falou que a gente ia crescer. E Deus falou que a gente ia avançar. E Deus falou que a gente ia realmente expandir. E eu falei: é isso mesmo, Senhor, eu estou contigo. Se o Senhor quer isso, é isso mesmo, vamos nessa. Aí eu virei para ela e falei: que loucura que nós fizemos, né? Vamos falar a verdade? Falei para ela: vamos falar a verdade? Que doideira que a gente fez. Nós estava gostoso lá. Estava bom lá. Estava muito bom, estava gostoso. Estava uma bênção.
Só para os kids que não estavam, né? As professoras, elas vão falar aqui. Eu vi uma professora ali no canto, não vou dizer nem que é, que acho que ela estava pensando nisso, né? Para os kids, para os kids não estava, né? Não tinha tanta sala para as crianças, eram muitas crianças. Como aqui, glória a Deus, os irmãos estão fazendo bem o trabalho deles, de crescer e multiplicar. Glória a Jesus, né? Mas a gente estava bem lá. Aí eu falando, meu Deus, gente, que loucura que nós fizemos. Mas irmãos, a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus para os sábios do tempo presente é uma loucura. Mas para nós, é esperança, é alegria, é convicção, é certeza, é confiar num Deus que cumpre suas promessas. Então eu não sei em que lugar que você está, irmão. Nesse momento talvez o Senhor está a dizer para você, ei, avança. Para de calcular a rota. Não seja um GPS que se perdeu, na verdade não é o GPS que se perde, é você que erra o caminho, né? Pare de ficar calculando qual é o melhor caminho, qual é a melhor rota, qual é a melhor maneira, qual é a melhor forma. Porque na palavra do Senhor existe a melhor forma, e a melhor forma na palavra de Deus, para nós acessarmos o que Deus tem para nós é obediência. Se ouviu a voz de Deus, vá. Se entendeu o princípio, pratique. Se conheceu o mandamento, abrace-o, guarde-o no seu coração. Se Deus fez uma promessa, não duvide. Se Deus disse que está próximo, continue. Porque aqui no meio do caminho, até chegar à terra prometida, os inimigos se levantarão. Olha que Êxodo capítulo 16 também nos mostra. Assim, então disse o Senhor, né, a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu. Não é que não, vamos voltar aqui, irmão, estou avançando meu próprio texto aqui. Êxodo capítulo 16, versículo 11 e 18. Então eles passam por lá de lá, e esse povo começa a passar por umas situações de guerra e de luta. Então, Êxodo 16, do 11 ao 18, o Senhor fala assim, o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas possessões, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais do que os outros, porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que lhe colhera muito, nem faltava o que lhe colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Olha que tremendo, o povo agora passa por lá de lá, está a avançar naquilo que Deus tinha para as suas vidas. E o povo começa a reclamar, nos falta isso, nos falta aquilo, não temos isso, não temos aquilo outro. Deus os escuta e fala, puxa, esse povo está murmurando de novo, está reclamando de novo. Bem, eu não vou pagar mal com mal. Eu vou mostrar mais uma vez, pela minha misericórdia e graça, que eu vou trazer aquilo que ele está a pedir. Então esse povo é visitado de novo, por quê? Por provisão de Deus. Sabe o que isso me ensina, querido? Quando nós entendemos que a presença de Deus está conosco, Deus pode trazer provisão para as nossas vidas quando nós precisamos. E nós precisamos olhar para as Escrituras, esse é o Deus que nós servimos. A bondade de Deus, ela se manifesta, mesmo quando nós achamos, ou reclamamos, ou murmuramos, Deus não vai pagar mal com mal. Ele vai mesmo
trabalhar com o favor e graça dEle e agir e nos suprir quando nós precisarmos do suprimento do Senhor. E quantas vezes na caminhada nós duvidamos que Deus vai nos socorrer? Quantas vezes na caminhada nós duvidamos que Deus pode fazer novamente? Então eu estou a trazer para você alguns fatos, algumas questões aqui que envolveu essa nação e que isso fala muito para nós nesses dias. Deus, Ele te arrancou do império das trevas com mão forte, Ele te trouxe para um lugar de liberdade, libertação e restauração. Deus, Ele tem socorro para a tua vida a hora que você clamar e buscar. Deus quer que você aprenda a andar em fé e rompa com toda a incredulidade e possua aquilo que Ele tem para a tua vida. Deus vai trazer suprimento, porque é a presença dEle que faz com que todas as coisas são supridas. A presença de Deus é muito melhor, ou seja, é melhor eu ter a presença de Deus junto a mim, porque é certo que Ele estando comigo, todas as coisas irão bem, todas as coisas avançarão. E por último, irmãos, eles estão na porta de entrar na terra prometida. Então, em Números capítulo 14, nós vemos uma conversa entre os espias e Josué e Calebe, os dois homens que se posicionaram frente aos espias. O Senhor envia 12 homens para olhar a terra, 12 homens para perceber o que era aquela terra. E quando eles voltam trazendo um relato positivo. A terra era boa, que manava leite e mel, mas mais uma vez esse povo olhou para quem? Para os gigantes. Mais uma vez eles olharam para o que era natural. Mais uma vez eles mantiveram os olhos dele para aquilo para aquilo que poderia ser uma impossibilidade ou uma luta nas vidas deles. Eles tiraram os olhos do Senhor. Eles esqueceram do Deus que os libertou. Eles esqueceram do Deus que os supriu. Eles esqueceram do Deus que os protegeu até chegar ali. Então o texto diz assim, no verso 9, quando Josué e Calebe se levantam, ele diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra quem? Contra o Senhor. E não tem mais o povo desta terra. Olha o que ele diz, é poderoso. Queridos, quando nós temos esse entendimento, nós vamos começar a fazer declarações tão poderosas acerca das nossas vidas, que efetivamente nada vai nos parar. Quando nós entendemos isso que esses homens entenderam, olha o que ele diz assim: como pão os podemos devorar. Como pão os podemos devorar. Ele diz assim: retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Quantas vezes, irmãos, as nossas declarações elas são contrárias a essa? Quantas vezes nós estamos valorizando as nossas lutas, os nossos inimigos, os nossos contextos, elevando a condição que nós estamos vivendo a um lugar de primazia, de poder, quando na verdade, quem tem poder, quem deveria estar num lugar de destaque, de autoridade, primazia nas nossas vidas, é o Senhor. Talvez no seu coração nessa manhã você está a dizer assim: eu vou ser devorado pelos meus problemas, eu estou a ser paralisado pelas minhas lutas. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou a viver. Eu não sei realmente, mas o seu Deus, os deuses que você serve, já viu, sabe, conhece, e Ele pode agir em favor de você. Então somente o texto diz: não sejais rebeldes contra o Senhor. O que a palavra está a nos ensinar? Que toda vez que nós não valorizamos a presença de Deus por causa das circunstâncias das nossas vidas, nós podemos entrar num lugar de rebelião, amados. Entrar num lugar de rebelião é mais ou menos maldizer a terra onde nós estamos, maldizer a estação que nós estamos a viver, maldizer, falar mal, criticar, pronunciar palavras que são mais destrutivas do que abençoadoras. Olha o que a palavra do Senhor diz no texto de Tiago, que de uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. E Provérbios vai dizer que o poder da vida e da morte está na língua. E Tiago vai dizer que a língua é um dos instrumentos mais difíceis no corpo humano, porque é como uma faísca que cai numa floresta e incendeia tudo.
E muitas vezes, amados, deixa eu concluir isso trazendo para o seu coração. A bênção de andar com Deus é ter a presença de Deus. E quando nós não discernimos a presença de Deus, a nossa carnalidade vai nos levar para um lugar de praguejar, maldizer, amaldiçoar, e a nossa boca vai se tornar um lugar que vai o quê? Travar o favor de Deus nas nossas vidas. Você vai olhar para a tua vida financeira e vai dizer assim: puxa, meu salário é pouco, não vai dar conta, eu não ganho muito, olha que tristeza, olha que amargura, olha que dúvida, eu não vou ter nada na vida, aí eu não vou prosperar nessa terra, aí eu não vou conquistar nada, porque o imposto A, porque o imposto B, porque o governo isso, porque a nação aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você: ou você vive pela realidade do céu, ou você vive pela realidade da terra. Não dá para viver as duas coisas. Nós temos que escolher viver a realidade do céu. E viver a realidade do céu, se você quer viver o melhor de Deus, é profetizar aquilo que Deus disse que pode fazer a teu favor. Se não está bom, queridos, profetize uma nova porta de emprego melhor. Se a saúde não está boa, profetize que Deus vai vir com cura. Se a provisão não está a chegar como você gostaria, profetize que Deus é o Deus de toda provisão. Se o contexto está angustiante, profetize que Deus pode te remover da angústia, como removeu aquele povo da escravidão do Egito. A bênção de andar com Deus é saber que Ele está conosco, e portanto nós podemos, porque Ele está conosco, viver algo extraordinário em nossas vidas. Amém, queridos? Aleluia. Muitas vezes o milagre maior não está no extraordinário de Deus, ou no extraordinário que Deus pode fazer. Muitas vezes, a bênção maior, a manifestação maior, está no ordinário das nossas vidas. Às vezes nós estamos tão focados, amados, a querer um grande sobrenatural de Deus a agir em nosso favor, que nós esquecemos que Deus também está a operar no ordinário. O que é o ordinário? É você acordar num dia como esse pela manhã e vir ao culto adorar o seu Deus. Isso é ordinário. Deus estava ali, a misericórdia dele se renovou. O que é o ordinário aqui? Meu irmão, é você sair para o seu trabalho e voltar para a sua casa e nenhum mal te aconteceu. Deus estava ali. O que é o ordinário aqui, queridos? É realmente você olhar para o seu contexto, que talvez seja qual ele for, e você acreditar: Deus vai mudar isso aqui, porque Ele está comigo. Às vezes nós estamos a experimentar pelo extraordinário, e isso é bom, e Deus pode fazer. Mas talvez hoje Deus queira ministrar no seu ordinário, na sua vida normal, e mostrar para você que Ele está em cada detalhe da sua vida. Quando o seu filho vai para a escola e ele volta e nenhum mal lhe aconteceu com ele. Quando você sai a trabalhar e você volta para sua casa. Quando você sai a trabalhar e volta para sua esposa, volta para os seus filhos, e vocês vão estar juntos ali. Isso é ordinário, mas é ao mesmo tempo extraordinário, porque Deus estava ali com você, te guardou para você voltar para sua casa. Amados, é a presença de Deus conosco que faz as coisas serem diferentes nas nossas vidas. Eu já quero antecipar uma coisa para você. Na semana que vem, eu quero trazer uma palavra para o seu coração. E a palavra vai ser a presença de Deus no ordinário. Quero mostrar para você como Deus vai se mover no seu ordinário. Deus está ali no dia a dia das nossas vidas. Eu quero terminar essa mensagem lendo o último texto. Eu quero pedir para você ficar em pé nessa hora. A bênção de andar com Deus não tem muito a ver sobre o que Ele pode fazer, mas tem tudo a ver com ter Ele junto a nós, com a manifestação da presença dEle para cada uma das nossas vidas. Não é sobre milagres, intervenções, ainda que Ele os faça, mas sobre estar com Ele, é tê-lo. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim. Eu quero ler esse texto propositalmente, irmãos. Escuta isso que eu vou te dizer. Eu quero ler esse último texto propositalmente.
Porque eu creio que esse texto, ele precisa falar aos nossos corações, ele precisa nos levar para uma mudança. Ele diz assim: invoca-me e te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você quer ver Deus agir poderosamente a seu favor, tudo vai começar por uma ação de buscar, de invocar, de vir a Ele, de clamar a Ele. Foi isso que Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tudo começa quando nós invocamos o nome dEle. Tudo começa quando nós clamamos a Ele. Tudo começa quando nós damos primazia a Ele. Tudo começa quando nós valorizamos estar com Ele, porque Ele virá e Ele virá ao nosso encontro. E quando Ele vem ao nosso encontro, a presença dEle traz descanso, a presença dEle traz renovo, a presença dEle traz uma nova oportunidade, a presença dEle traz uma nova estação, a presença dEle traz recomeço. Nessa manhã eu quero convidar você a entender que a bênção de andar com Deus é a presença de Deus. Porque aonde a presença de Deus está, ali há liberdade, ali há refrigério, ali há paz, ali há alegria, ali há convicção, ali há possibilidades. Porque aonde a presença de Deus está, existe uma nova possibilidade para as nossas vidas, amém? Eu quero convidar você a levantar suas mãos nessa manhã, querido. Eu não sei quais são as lutas ou o que você está a viver, eu não sei quais são as suas angústias, mas eu sei que o meu Redentor vive. Esse Redentor está neste lugar, porque nós estamos em torno do nome dEle, nós estamos aqui por causa dEle, nós vamos a buscá-lo porque Ele está presente. A promessa dEle é: onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos em seu nome, eu estarei, eu estarei, eu estarei, eu estarei, aonde se reunirem em torno do meu nome. Levanta a sua mão ao Senhor, querido, eleve a sua voz a Ele, a sua adoração, o seu louvor, a sua busca. Entrega o seu dia, o seu caminho, entrega o seu coração a Ele. Aleluia.